Imagina o cliente te ligar 3 dias depois de você entregar a obra para te avisar que está vazando a reunião inteira para os corredores. E o pior, ter que quebrar tudo para resolver um problema que poderia ter sido facilmente resolvido em 30 minutos ainda no projeto. E é exatamente por isso que eu decidi gravar esse vídeo aqui, para te ensinar um passo a passo completo de como projetar qualquer ambiente de trabalho que esteja à prova de qualquer problema de isolamento acústico. Então, sem mais enrolação, bora lá para esse vídeo. Quem já fez projeto corporativo ou de espaço de trabalho sabe como uma coisa pode ficar muito complexa muito rápida. Sempre muita coisa para compatibilizar, projetos de elétrica, iluminação, logística, mobiliário, arquitetura, interiores, enfim. É um bando de projeto, é um bando de prancha, é um bando de compatibilização que tem que ser feita e muitas vezes a acústica pode ficar deixada de lado. Mas eu te garanto que se a produtividade, a privacidade e o conforto são prioridades nesse tipo de projeto, com certeza a acústica também é. Mas a boa notícia é que a acústica não precisa ser esse bicho de 7 cabeças que muita gente fala por aí. E é exatamente por isso que eu dividi esse vídeo aqui em 7 etapas. É um passo a passo em que você vai entender como cada uma dessas 7 cabeças pode ser derrotada facilmente. E a primeira delas é a setorização. E aí você pode estar até se perguntando, meu Deus, a acústica já começa daí. Na verdade, ela começa até antes dessa etapa. Você pode pensar a acústica até na escolha do terreno. Mas eu não vou colocar essa etapa aqui porque, honestamente, quando a gente está fazendo um projeto comercial, corporativo ou de um ambiente de trabalho, raras são as vezes que a gente tem a oportunidade de fato, escolher o lote do terreno em que a edificação vai ser construída. Mas saiba que, se um dia você tiver essa oportunidade, a acústica já vai estar presente desde esse momento. E o problema é que a maioria das pessoas acha que a acústica entra só numa etapa de acabamento, lá nos 45 do segundo tempo, quando você está decidindo revestimento, coisa do tipo. E a verdade, a triste verdade, é que se você deixar para pensar acústica só nessa etapa, você vai estar muito limitado em soluções, principalmente no que diz respeito a isolamento acústico, e eu te digo que as poucas soluções que restam não vão resolver seu problema. Tá, mas como que a setorização pode me ajudar a resolver esse problema de isolamento acústico? Para e pensa comigo. No momento que você está aí elaborando a setorização do seu projeto, você está basicamente decidindo onde cada ambiente vai estar. E aí, você tem o poder de decisão de escolher se os ambientes mais privativos ou os ambientes mais silenciosos vão estar próximos dos ambientes mais ruidosos ou dos ambientes em que possa haver uma quebra dessa privacidade, tipo uma sala de espera, uma circulação ou coisa do tipo. E esse é um erro que a gente vê muito comum naquelas salas de reunião super privadas e sigilosas sendo colocadas logo de frente para uma recepção totalmente silenciosa e que você está sentado ali esperando para ser atendido e ao mesmo tempo está ouvindo tudo o que está sendo dito naquela reunião. Então a regra aqui nessa etapa é muito simples, basta você na hora de projetar a setorização pensar quais são os ambientes mais sensíveis ao ruído e quais são os ambientes mais sigilosos, mais privativos e tentar afastar eles geometricamente ali dentro do seu projeto de onde eles vão estar mais sujeitos a uma interferência, a uma bisbilhotagem, digamos assim. Tá, mas na prática mesmo de projeto, como é que você pode fazer isso? Existem várias técnicas, por exemplo, você pode usar o próprio layout, a própria setorização para criar zonas de amortecimento, zonas que vão permitir que o som se dissipe de maneira mais natural. Por exemplo, DML, banheiros, almoxarifados, ambientes de pouca permanência, você pode colocar ali para criar essas zonas de transição para que o som se perca ali. Evita colocar esses ambientes com ocupação prolongada ou com alta circulação perto desses espaços mais privativos. Da mesma forma, você pode evitar colocar ambientes de foco e de produtividade, como as estações de trabalho, próximos de áreas mais ruidosas, como a copa ou até uma sala de descompressão em que as pessoas vão estar ali conversando e se descontraindo. Tá, mas isso significa que você não vai precisar de isolamento acústico nenhum? Não, na verdade significa que você vai precisar de menos isolamento acústico do que você precisaria numa outra situação. E na prática isso significa também que você vai poder economizar com isolamento acústico. E aproveitando que você já está resolvendo a setorização do seu projeto, já vamos pular para a segunda etapa, que é o layout. E nessa etapa você basicamente está ali decidindo como as bocas e os ouvidos vão estar posicionados dentro do seu ambiente. Então, se você parar para pensar um pouquinho numa sala de reunião, você está posicionando ali as mesas e as cadeiras e, eventualmente, quando as pessoas se sentarem nessas cadeiras, a boca delas vai estar direcionada para algum lugar. E se elas estiverem direcionadas para a porta de saída, você está criando uma ponte direta entre o ambiente interno e qualquer ambiente adjacente.
Da mesma forma, no outro espaço, digamos que seja uma sala de recepção, uma sala de espera ou qualquer outra coisa do tipo, se você tiver um sofá e que os ouvidos ou as orelhas das pessoas estejam direcionadas para esta porta, você está criando uma conexão direta. Então percebe que o layout ele tem esse poder de direcionar o som, mas você também pode usar o layout a seu favor, por exemplo, com o mobiliário. Algumas mobílias, por exemplo, estantes altas e pesadas, qualquer elemento que possa funcionar como uma barreira, também vai favorecer o isolamento acústico e a privacidade. E já que a gente está falando de barreiras, por que não falar logo das paredes, que são a terceira etapa e talvez uma das mais importantes aqui. E, para falar a verdade, é onde as pessoas mais erram e mais vacilam na hora de projetar paredes que, de fato, tragam o isolamento acústico necessário. E isso acontece por duas razões. A primeira porque as pessoas não sabem quanto que elas precisam de isolamento acústico. E a segunda é porque elas não sabem o que de fato entrega esse isolamento acústico. Então, respondendo à primeira pergunta, quanto que você precisa de isolamento acústico, se você está projetando um ambiente que precisa de privacidade de fala, a gente costuma trabalhar com uma ordem de 45, 50 decibéis de isolamento. Eu costumo trabalhar com 50 decibéis por duas razões. Primeiro, porque sempre tem alguma pessoa que fala mais forte, mais alto do que os outros. E a segunda, porque você sabe, e eu também sei, que existem problemas de obra, problemas de execução que podem diminuir o isolamento acústico dos elementos construtivos. Então, para a gente se resguardar com relação a essas pequenas falhas, a gente joga essa margem um pouco para cima. Então eu realmente gosto de trabalhar com 50 decibéis de isolamento para essas áreas em que você vai ter conversação e você precisa, de privacidade. E aí vem uma grande questão que muita gente me pergunta: qual que é a melhor parede para isolar? Será a parede de alvenaria ou a parede de drywall? O fato é que qualquer tipo de parede, se você trabalhar da maneira correta, você consegue alcançar um bom desempenho acústico, mas tem algumas diferenças essenciais que é importante você conhecer entre esses dois tipos de parede. No caso das paredes de alvenaria, seja alvenaria cerâmica ou alvenaria de concreto, blocos de concreto, você vai estar trabalhando com um tipo de parede que, para nós na acústica, a gente chama de paredes maciças, porque elas são meio que feitas de um único elemento. E esse tipo de parede, à medida que você aumenta a espessura dela ou aumenta o peso, a densidade do bloco, você está virtualmente ali também aumentando o isolamento acústico dessa parede. Então, para você ter ganhos expressivos de isolamento acústico, você vai ter que sempre aumentar a espessura da parede. O problema disso é que você acaba gerando peso para a estrutura e pode acabar diminuindo os ambientes internos. Em compensação, esse tipo de parede é muito bom para isolar sons graves. As paredes de alvenaria, por serem mais pesadas, elas têm um pouco mais de resistência a vibrar, esses sons mais graves e mais pesados, digamos assim. Então, caso você esteja trabalhando com um ambiente que tem essa característica sonora, ou uma pessoa que fale realmente muito, muito grave, com um tom de voz bem baixo, aí você pode optar por uma parede de alvenaria com uma espessura considerável. E aí, só para você ter uma noção, uma parede de alvenaria de 14 centímetros, rebocada, bem comum, ela isola algo em torno de uns 45 decibéis na teoria. E eu digo na teoria porque na prática a gente sabe que existem outras questões ali, como portas, aberturas para passagem de instalações elétricas, e tudo isso vai fragilizando o isolamento. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso nas outras etapas. E falando das paredes de drywall, ou as famosas paredes sanduíche, você tem uma flexibilidade muito grande com esse tipo de sistema, porque você pode variar a composição dele para alcançar o isolamento que você precisa para cada situação. Sem falar que é uma tipologia muito comum de ser utilizada em ambientes corporativos, por conta da agilidade e da leveza do sistema. Por exemplo, se você for pegar aquele sistema mais simples de todos, que é um montante de 48mm com uma chapa de drywall de cada lado e sem nenhum tipo de preenchimento com lã acústica, você vai ter míseros 35 decibéis de isolamento acústico. Não dá nem para chamar isso de isolamento, porque realmente dá para ouvir praticamente tudo. Agora, à medida que você vai aumentando a quantidade de chapas, aumenta a espessura do montante, coloca uma lã dentro dessa parede e aplica a banda acústica, que é uma fita meio que emborrachada que você pode colocar nos perfis metálicos, aí sim você vai ganhando cada vez mais isolamento acústico, a ponto de que você consegue alcançar até 60 decibéis de isolamento acústico com sistemas bem robustos de paredes sanduíche. Por exemplo, um sistema que eu gosto de usar bastante é um sistema que usa montantes duplos. Eu uso um montante de 48 e um montante de 70 para criar um vão interno dessa parede de aproximadamente 12 centímetros. E eu afasto essas duas estruturas de modo que elas fiquem independentes, só 1 centímetro.
E esse pequeno afastamento já é o suficiente para me dar muito isolamento acústico, porque o som ele sempre vai querer se propagar através do meio. E quando você tem esse contato das estruturas metálicas, por exemplo, se encostando, isso facilita a propagação dele e facilita que o som se transmita de um ambiente para outro. Quando você evita esse contato, você evita que o som consiga se propagar através dessas pontes. E aí dentro desse sistema eu gosto, lógico, de preencher todo esse vão de 12 centímetros com lã acústica, de preferência uma lã mais pesada, e fechar, né, o chapeamento duplo. Então trabalhar chapas duplas de ambos os lados da parede com aquela chapa ECT, que é uma chapa de 12,5 mm. Tem algumas chapas no mercado que têm uma densidade maior, essas também vão te dar um bom isolamento acústico. E esse sistema que eu acabei de descrever para você consegue alcançar quase 60 decibéis de isolamento acústico, considerando, lógico, ali sem nenhum tipo de abertura ou coisa do tipo. Então, se você realmente precisa de privacidade, mira em trabalhar com sistemas compostos e com uma boa espessura e uma grande quantidade de chapas de drywall, porque aí você vai ter realmente mais resistência à propagação do som. Porém, a gente sabe que os ambientes que nós projetamos não são feitos só de paredes, a gente precisa entrar por algum lugar. E é aí que entra a nossa próxima etapa, que são as esquadrias. E aqui eu estou falando principalmente das portas e das divisórias. Até porque nesse tipo de projeto corporativo está cada vez mais comum usar aquelas divisórias com transparência, né, com vidros, para gerar aquela sensação de um ambiente aberto e amplo. O problema é que todas essas esquadrias representam uma grande fragilidade no isolamento, porque elas literalmente são buracos na parede. E quando a gente está falando de portas, são buracos que abrem e fecham. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de porta, com o tipo de divisória que a gente está especificando em projeto. Porque a gente pode acabar correndo o risco de trabalhar com um sistema de parede muito robusto e às vezes muito caro, e não compensar com o tipo de esquadria que a gente usa, e aí você acaba perdendo todo aquele desempenho porque o som vai vazar por onde for mais cômodo para ele. Então quando a gente fala de portas acústicas, você tem praticamente alguns modelos mais tradicionais, digamos assim, as portas maciças e as portas recheadas, bem parecida com as divisões das paredes, né? Que você tem as paredes maciças e as paredes sanduíche. Você tem também portas sanduíche, normalmente são portas ou de metal ou portas de madeira, ou MDF, que são recheadas com lã. E a questão é que essas portas elas costumam ter um peso maior, elas costumam ter uma espessura maior e elas costumam ter uma vedação muito melhor. Normalmente você vai estar trabalhando com batentes duplos e emborrachados, e na base da porta, né, a base ali, a parte inferior da porta, você vai ter uma pecinha que chama guilhotina, ou trava de acionamento automático, que basicamente é um perfil que tem uma borracha dentro, que quando você fecha a porta, essa borracha aciona, né, desce e veda a parte inferior. Isso aumenta consideravelmente o isolamento acústico da porta, porque essa pequena fresta que se forma lá embaixo é muito prejudicial para a privacidade. E agora quando a gente fala de divisórias, principalmente essas divisórias de perfis ou de alumínio ou de PVC e a vedação feita de chapas de vidro, lâminas de vidro, é muito importante trabalhar com divisórias que tenham ali vidro duplo. Essa câmara de ar entre as duas cavidades, as duas camadas de vidro, ela ajuda bastante no isolamento porque ela funciona como se fosse um sistema sanduíche. E, novamente, da mesma forma como para as portas e para as paredes a vedação ela é essencial, aqui também vai ser. Então você tem que ter muito cuidado com a instalação desse tipo de divisória. E é exatamente por isso que a gente vai entrar agora na próxima etapa, que é a vedação. De nada adianta você ter paredes, portas e divisórias de ótima qualidade, muito bem construídas, se você não consegue em obra trazer vedação para isso. Por exemplo, se você tiver uma abertura de uma área de mais ou menos 1% da área da parede, você já está perdendo quase 10 decibéis de isolamento só por causa disso. Então, no caso de paredes, é muito importante que as paredes vão de laje a laje, né? Do piso até a laje superior. E é muito comum ver por aí as pessoas subindo paredes, principalmente de drywall, até o forro e prender ali de alguma forma. Isso é até, numa questão de segurança, meio problemático. Mas quando você não sobe de laje a laje, você está criando uma passagem muito grande para o som no entreforro. Isso acontece também com as divisórias. As divisórias, principalmente, costumam ir só até o forro. E aí, nessas situações, você tem que construir uma coisa chamada septo, que nada mais é do que uma viga falsa, normalmente feita realmente de drywall,
e aí você vai usar 2 ou 3 chapas ali para ter realmente um sistema bem isolante, e você vai preencher essa viga falsa com lã acústica, e aí você fecha esse entreforro. Inclusive o septo não é feito só na área do forro, ele pode ser feito no piso, porque em ambientes corporativos também é bem comum você trabalhar com piso elevado e para passar ali a tubulação por baixo. E aí você acaba também criando uma conexão inferior entre os ambientes. E aí embaixo, né, de cada parede e por debaixo desses pisos elevados, você também pode construir essa pequena parede, né, essa viga falsa que é o septo. E ainda no assunto da vedação, agora a gente vai para a quinta etapa, que é a etapa um pouquinho mais rápida, são mais algumas dicas aqui com relação a instalações. A gente vai sempre ter que passar ar-condicionado, elétrica, hidráulica, incêndio por algum lugar. E nesse tipo de projeto corporativo, comercial, você vai ter várias tubulações passando e se conectando entre os ambientes. Uma dica é você evitar passar, por exemplo, a tubulação de forma transversal, atravessando todas as salas numa mesma prumada. Se você tiver uma circulação por onde você consiga passar todas essas tubulações e ir entrando individualmente em cada sala, é mais favorável, porque assim você impede o surgimento dessas aberturas que conectam esses ambientes. E aí toda vez que você abrir, né, uma passagem para passar a tubulação, evita fazer uma abertura muito grande, maior do que o necessário, e quando você passar a tubulação tenta vedar isso o máximo possível. E você pode vedar de diversas formas. Por exemplo, você pode usar massa de gesso, pode usar argamassa, pode usar a espuma expansiva. Preferencialmente utilize formas de vedar que preencham bem o vazio e que tenham uma certa massa, uma certa densidade. Uma outra coisa importante é quando a gente fala de tomadas espelhadas. Às vezes você está projetando ali ambientes lado a lado e eles têm tomadas que estão espelhadas de um lado e de outro. Isso acaba sendo um problema muito grande, porque toda vez que você encaixa uma tomada na parede, você está abrindo um buraco nela. E se você faz a mesma coisa do outro lado, você praticamente perdeu toda ali a sua área de parede e está criando um caminho direto para o som passar. Então nessas situações o conselho é: afasta horizontalmente essas tomadas, faz um distanciamento ali da ordem de uns 30 centímetros para que você não tenha essa passagem direta e que você não tenha uma perda tão grande da espessura da parede. E tão importante quanto as vedações é você dar um like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para que eu possa trazer mais conteúdo de qualidade de graça aqui pro YouTube. Tá, mas aí você fez tudo isso, pensou setorização, layout, paredes, esquadrias, instalações, vedação, mas ainda assim não está conseguindo alcançar o isolamento que você gostaria. O que dá para fazer? Isso nos leva à próxima etapa, que é o mascaramento sonoro, que basicamente é uma técnica que a gente utiliza para ocultar os sons que a gente quer ter mais privacidade utilizando outro som. Por exemplo, sabe quando você está dormindo e está usando um ar-condicionado ou um ventilador e de repente falta energia e você percebe que tem um mosquitinho voando ali? E aí você para e pensa que aquele mosquito na verdade estava lá o tempo inteiro, mas você não estava percebendo a presença dele. Isso porque o som do ar-condicionado ou do ventilador estava mascarando o som do mosquito. E é exatamente essa lógica que a gente vai trazer para o projeto, de criar uma nuvem de ruído, entre aspas, para ocultar qualquer som que acabe vazando entre os ambientes. E na prática você faz isso utilizando sistemas de sonorização. Eu particularmente sempre gosto de especificar ali nas áreas de recepção e circulações que trafegam próximo a esses ambientes mais privativos. E aí você pode utilizar sons específicos que existem sinais de mascaramento, mas particularmente uma música ambiente ali um pouco mais carregada nos graves, ou um som, por exemplo, de lareira, de chuva, que o pessoal chama de ruído branco, ou ruído rosa, ou ruído marrom. Você pode utilizar porque são sons constantes que não distraem e meio que atendem ali todas as frequências e conseguem mascarar bem praticamente qualquer som que acabe vazando. O mascaramento sonoro ele é tão interessante que recentemente eu fui chamado numa obra que estava com esse problema de privacidade e eu cheguei lá e realmente dava para ouvir o que acontecia entre os ambientes, mas estava tudo desligado. Então eu peguei o controle dos ar-condicionados e saí ligando tudo e somente o ruído do ar-condicionado foi o suficiente para criar uma privacidade mínima ali que fosse o suficiente para atender a necessidade do projeto. Mas isso só foi possível porque aquele espaço já contava com
divisórias e paredes que tinham um bom isolamento acústico, mas tinham problemas de vedação. Então entende que o mascaramento sonoro ele não vai fazer milagre, mas ele salva muito projeto que já está batendo ali na trave. Então assim, se você seguir todas essas etapas, desde a setorização até o mascaramento, eu tenho certeza de que você vai conseguir criar um projeto que vai estar blindado 100% de qualquer problema de isolamento acústico. Sem falar que isso vai te gerar muita economia, você não vai precisar gastar tanto com esses sistemas construtivos porque você está resolvendo em todas as etapas do seu projeto o isolamento. Mas se mesmo assim você não está se sentindo seguro para fazer isso sozinho, tem um link aqui na descrição que você pode agendar uma consultoria comigo e eu vou ter o maior prazer do mundo de te ajudar nesse processo. Porém, existe uma coisa que eu não falei nesse vídeo e que vai muito além da questão do isolamento e da privacidade, que é criar ambientes de trabalho com produtividade e bem-estar. Mas isso é tema para um próximo vídeo em que eu vou te explicar como você pode trabalhar os materiais acústicos para trazer mais qualidade, mais produtividade e um ambiente de trabalho que seja totalmente consoante com aquilo que você quer entregar em termos de experiência profissional. E eu vou ficando por aqui e eu te vejo nesse próximo vídeo.